Olá, bem-vindo à aula sobre a entrevista técnica presencial. Essa fase acontece se você passar, obviamente, na entrevista técnica remota. A turma não vai gastar dinheiro te levando para a empresa se você não tiver passado na fase anterior. Então, como eu já mencionei, essa fase é feita presencialmente na empresa para a qual você está prestando o processo seletivo. É interessante que, sendo uma empresa gringa, se tiver filial no Brasil, pode ser que eles te mandem aqui para a filial. Por exemplo, o Google, quando eu passei para a segunda fase, eles queriam me mandar aqui para Belo Horizonte, onde eles têm escritório. Mas uma coisa que a gente vai discutir até na outra fase, que é a fase final do processo, negocie. Por exemplo, eu conversei com o meu recrutador que seria legal eu fazer o processo nos Estados Unidos, porque eu gostaria muito de conhecer a sede do Google, lá no Vale do Silício, e também porque ficaria mais fácil para eu estudar com os meus amigos que trabalham na empresa. Então eles poderiam me ajudar. É um ponto até interessante esse de você negociar. Lembre-se que o recrutador não está nem aí se você vai viajar lá para os Estados Unidos ou não, porque o recurso não sai do bolso dele. Então, isso é uma coisa para você ficar em mente na hora de negociar com o recrutador. O ideal é que você tenha o visto de turista, porque, somente se for para os Estados Unidos, como o processo demora, é ideal que você já esteja com o visto de turista na mão para poder fazer essa viagem. Essa entrevista técnica presencial possui em torno de 5 a 6 entrevistas. Elas são feitas, diferente de quando a gente fez remoto pelo computador, elas são feitas no quadro branco. Então se você passar da entrevista técnica remota, comece a treinar a sua habilidade de codar num quadro branco. 4 dessas entrevistas acontecem no mesmo molde das entrevistas da fase da entrevista técnica. Ou seja, você vai passar 40 minutos a 1 hora com o engenheiro, ele vai te passar um exercício para você resolver no quadro branco, você vai ter que fazer a análise e complexidade daquele algoritmo. Então, é o foco desse curso e o que a gente vai estudar bastante para passar. Mas existe também a parte do relaxamento ali no almoço, tá? Então, vai ter um engenheiro também te acompanhando. Esse cara não está te avaliando para nada. A função dele é te acompanhar durante todo esse processo e ele te ajuda a relaxar. Ele bate um papo sobre a empresa, ele almoça com você. É bem descontraído essa parte. 2 entrevistas costumam ser feitas de manhã, nesses moldes aí. Outras 2 no mesmo molde depois do almoço. E aí você tem uma última entrevista que é uma questão de mais alto nível, onde você vai discutir alguma solução técnica. Não sei, fazer um servidor para atender requisições que vão ser feitas por outros sistemas. E aí sempre é uma pergunta mais genérica nesse tipo de questão, em que você vai ter que mostrar o seu conhecimento sobre questões ligadas à computação, latência de rede, tempo de acesso em memória, tempo de acesso de RAM, isso tudo vai ter que estar na tua mente para poder fazer essa fase do processo seletivo. Essa fase aqui a gente não vai abordar durante esse curso. Essa é uma questão de mais alto nível que acho que daria até outro curso para falar só dessa fase aí. Então assim, a gente termina essa aula sobre a entrevista técnica presencial e a próxima vai ser a última sobre a parte final do processo seletivo, que é o recebimento da proposta oficial. Até mais!